Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. E hoje, dando sequência ao nosso estudo de História do Brasil, nós trabalharemos as eleições que levaram Jânio Quadros ao governo do Brasil, da presidência brasileira, e o próprio governo Jânio Quadros, um governo de um período muito curto, 7 meses. Vamos aqui primeiro compartilhar a tela, como sempre, e começar a fazer o nosso trabalho mais direto. Então, em 1960, eleições presidenciais, o governo Juscelino Kubitschek está terminando, índice de inflação problemáticos, isso, o problema da dívida externa brasileira, tudo que nós, claro, um forte crescimento no período do Juscelino, o plano de metas, os 50 anos em 5, mas surge um fenômeno eleitoral, na figura de Jânio Quadros, isso que tinha sido eleito vereador em São Paulo no início da década de 50, e numa carreira meteórica se transformou no candidato favorito às eleições presidenciais de 1960. Vinha por um pequeno partido chamado Partido Trabalhista Nacional, PTN, mas Jânio, já vou definindo para vocês, não era um homem de partido, ao contrário, ele era um personalista, ele próprio dizia, eu sou o Jânio Quadros, os partidos aqui precisam de mim. Ele já tinha passado por diversos partidos políticos, tá? E nesse momento, dentro da UDN, um importante líder da UDN, Carlos Lacerda, ele identificou que Jânio era a possibilidade efetiva da UDN vencer as eleições presidenciais. Certo? Jânio, com um discurso, né, que iria varrer a corrupção no Brasil e levar o Brasil efetivamente ao desenvolvimento, perfeito, ele se torna essa figura de uma espécie de um salvador da pátria que começa a aparecer. O símbolo dele é a vassoura, varrer a corrupção, e é uma campanha eleitoral que já tem, né, jingles, que já tem slogans importantes, uma mobilização de marketing eleitoral, né, muito importante para esse momento. O candidato da aliança PSD-PTB que estava no governo foi o general Henrique Lott, né, liderando as correntes nacionalistas. Lott, o homem da espada, que tinha garantido a posse de Juscelino, o homem da legalidade, mas não tinha nenhum carisma, e para enfrentar, né, a figura de Jânio Quadros, tudo bem, era muito difícil se você não tivesse um bom discurso eleitoral. O Lott não era essa figura, ele era um militar, na verdade, né? Não era um político. De qualquer maneira, o outro candidato, Adhemar de Barros, governador de São Paulo, famoso por acusações, né, de corrupção contra ele, teria os seus adversários cunharam um slogan para ele, roubo mais fácil, ou que ele se apropriava algumas vezes, e ele então é um candidato capaz de tirar votos, né, importantes dentro dos setores populares. A eleição para vice-presidente, nós sabemos, ela era diferenciada da eleição para presidente, ou seja, votavam-se separadamente para presidente e vice-presidente. Essa eleição para vice-presidente se torna importante porque João Goulart, vice-presidente de Juscelino Kubitschek, é candidato na chapa de Henrique Lott. Milton Campos é mais uma vez o candidato a vice na chapa da UDN, ele tinha sido candidato nas eleições de 1955 ao lado de Juarez Távora. E Fernando Ferrari, um dissidente do PTB, se apresenta somente como vice-presidente, ele não pede voto para nenhum presidente, é até interessante essa questão. Quando as correntes nacionalistas percebem claramente que Jânio vai vencer as eleições, que Lott não tem chance eleitoral, eles começam a formar os comitês Jan-Jan, isto é, Jânio para presidente, João Goulart para vice-presidente. Esse Jan de João Goulart é porque Jango era o apelido de João Goulart. Jango era um dos apelidos de João, é um dos apelidos de João no Rio Grande do Sul. E realmente, quando o resultado eleitoral sai, aqui vocês em campanhas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, com comitês abertos, Jan-Jan, né, pregando, inclusive, né, o abandono da candidatura do Lott, e o próprio Jânio Quadros, num certo sentido, incentivou esses comitês Jan-Jan, porque interessava a ele no projeto político, pelo menos que aparentemente ele tinha. Vamos trabalhar essa questão logo adiante. Jânio venceu as eleições com 48
um pouco mais de 48% dos votos, os quase 6 milhões de votos que muita gente falou durante muito tempo, tudo bem, enquanto que Goulart obteve uma vitória apertada em relação a Milton Campos, mas se tornou vice-presidente. Interessante que, nesse momento, Lacerda não colocou a questão dos 50% mais um faltantes nas eleições. A UDN não recorreu nesse caminho. Venceu as eleições. Pela primeira vez, a UDN chegava ao poder, não diretamente, porque, repito, Jânio não era do partido, mas, de qualquer maneira, Jânio assume e com a tal política de estabilização do ponto de vista econômico. É isso porque estamos aqui, a posse de Jânio, primeira posse em Brasília, Juscelino transmitindo o cargo, tudo bem, e aqui uma charge que mostra mais ou menos o que está acontecendo. Juscelino dizendo, eu fiz 50 anos em 5, e o Jânio dizendo, eu vou ter que pagar os 50 anos em 5. Tudo bem? Ou seja, ele vai ter que pagar o custo, né, do descontrole, segundo a oposição, do orçamento público, dos gastos públicos e tal. Então, a política que ele vai fazer econômica é uma política rígida, ortodoxa, de estabilização, baseada na desvalorização da moeda, na contenção dos gastos públicos, extinguindo subsídios, como, por exemplo, subsídio à gasolina, subsídio ao trigo importado. O subsídio é quando o governo paga uma parte, né, do valor, no caso aqui das importações desses produtos essenciais, e não repassa esses preços para os empresários, para que eles não repassem para o preço final do produto. Tudo bem? Então, extinguindo os subsídios, a tendência vai ser um aumento dos preços, e principalmente de preços de produtos da cesta básica de hoje em dia, do consumo popular. Aumento de impostos, aumento dos juros internos. Significa uma política impopular. Tá? O objetivo é conter a inflação, porém, num primeiro momento, pelas razões que eu apontei anteriormente, principalmente essa de extinção do subsídio, esses índices inflacionários vão crescer, tirando popularidade do presidente. Ele, Jânio, não acredita nessa perda de popularidade. Ele, na verdade, não acredita que a população que votou nele, o eleitorado que votou nele, entende que os sacrifícios que tem que fazer nesse momento são decorrentes da política anterior e, portanto, o apoio continuará. Isso não é necessariamente verdade. Por outro lado, o personalismo do presidente o afasta dos deputados e senadores do Congresso Nacional. Ele não negocia bem, ao contrário, ele se isola politicamente, considera que o Congresso é formado basicamente por políticos que não pensam o país, que são corruptos, etc. e tal. Começa o seu processo de isolamento político, ele não consegue aprovar, né, os projetos que teria para o Brasil, para a reforma do Brasil, como ele falava, e passa a governar pelos famosos bilhetinhos, tudo bem? Reparem, isso é uma situação grave, porque, de um lado, ele perde a popularidade entre o eleitorado e a população, tudo bem? E perde a possibilidade de manter boas relações com o Congresso Nacional. Isso é um somatório para uma crise em qualquer situação, de qualquer país no mundo. Tá? Uma política externa que ele estabelece é chamada política externa independente. Ele já vinha mostrando isso durante a campanha eleitoral, defendeu, né, a Revolução Cubana como uma revolução, não pelo comunismo, ao contrário, mas pelo nacionalismo dela, por se afastar do imperialismo. Então, o governo dele vai adotar a figura do chanceler Melo Franco, tudo bem? Uma política de aproximação ao movimento não alinhado, tá certo? Afonso Arinos de Melo Franco. Tá? Esse movimento não alinhado, criado, né, a partir da Conferência de Bandung, tá? Mas, embora o Brasil não tenha entrado para formar efetivamente a parte do movimento não alinhado, se aproximou, se tornou membro observador, e, nesse sentido, a lógica da política externa independente era, né, de que fazer negócios com os países, independentemente da ideologia dos seus governos, era o melhor para o Brasil, que se tinha que buscar o que era melhor para o Brasil. O não alinhamento às posições norte-americanas ou soviéticas, se fosse o caso, o não alinhamento às superpotências. Pensar primeiro o interesse brasileiro. Tá? Diante disso, a reação dos setores conservadores foi muito grande. Tá? Então, é interessante, porque Jânio tem uma política interna
que recebe apoio dos grupos conservadores, mas tem uma política externa que, no momento de Guerra Fria, tá certo? Ela é mal vista pelos conservadores, principalmente a partir do momento em que ele condecorou Che Guevara, tá? Aqui em agosto, em Brasília, quando o Guevara voltava de uma reunião em Punta del Este. Aqui o Slack, que é o traje que os líderes do terceiro mundo usavam e que o Jânio achava que tinha que colocar os funcionários públicos brasileiros utilizando esse tipo de vestimenta, aqui recebendo Yuri Gagarin, etc., o primeiro cosmonauta que girou em torno da Terra. E aqui uma foto muito famosa, que é quase uma representação do que seria o governo Jânio Quadros, tudo bem? Ou seja, ele estava na fronteira Brasil e Argentina, ia inaugurar, se não estou enganado, uma ponte, quando houve um barulho estranho e ele, que estava caminhando, se voltou para trás para olhar, e o fotógrafo do Jornal do Brasil bateu a foto, um momento em que ele tem um pé virado para um lado, outro pé virado para o outro, é como se dissesse assim, eu não sei para onde eu vou. Tá? Eu tenho uma política interna apoiada nos setores conservadores e tenho uma política externa que busca o apoio dos nacionalistas. Talvez o risco dele teria perder o apoio dos conservadores por causa da política externa e não ganhar o apoio dos nacionalistas por causa da política econômica, por causa da política interna. A verdade é que o desgaste de Jânio se tornou a tal ponto que, no personalismo dele, ele tentou uma solução de força. Ele renunciou à presidência da República e abriu uma crise gigantesca. Por quê? Porque o seu vice-presidente era exatamente João Goulart. Aqui o bilhete da renúncia dele e a carta que ele deixa ao país, dizendo que forças terríveis se levantaram contra ele e que ele não tem capacidade de governar, porque, enfim, a nação não o compreende, vamos chamar assim, e apela para a população, esperando que a população, quem sabe, fosse à rua para exigir o seu retorno. Isso não aconteceu. Se foi uma tentativa de golpe, foi muito mal articulada. O Congresso Nacional recebeu a carta do presidente de renúncia. Renúncia é uma ação individual e sem possibilidade de retorno, e, portanto, quando o Congresso, esvaziado naquele momento, dia que praticamente tinha ninguém na Câmara, recebeu e foi lido da tribuna, o ato de renúncia se concretizou. A questão é que o vice-presidente era João Goulart, temido e hostilizado pelas forças conservadoras, tinha sido aquele ministro do Trabalho dos 100% de aumento do governo Getúlio Vargas, e nesse momento se encontrava em missão no exterior, amando do Jânio Quadros, tudo bem? Dentro da política terceiro-mundista, tinha passado pela União Soviética, tinha passado pela China Popular, aqui o encontro dele com Zhou Enlai, tá certo? E estava em Singapura quando aqui no Brasil veio a notícia, aconteceu a renúncia. E aí virou um problema, porque muitos consideravam, o ministro da Guerra aqui nessa manchete do Globo, jornal conservador, anti-Goulart, que dizia que a posse de Goulart seria uma ameaça à democracia brasileira, porque Goulart era próximo ao comunismo. Diante disso, tudo bem, os ministros militares se opondo à posse de Goulart, a posse foi dada depois da renúncia ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. O Jânio Quadros se encontrava no exterior e começava, então, o retorno ao país. Mas aqui, os ministros militares, queriam impedir a posse de João Goulart. Para isso, contra isso, se levantaram os grupos nacionalistas liderados pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado do João Goulart, e que ele colocou a chamada cadeia da legalidade, através do rádio, falando para o país todo, ele coloca na defesa da Constituição. A Constituição garantiria e garantia a posse do vice-presidente eleito, João Goulart. Tá? A repercussão da crise na imprensa internacional foi grande. Jânio Quadros, o presidente que renunciou, Lacerda, o governador da Guanabara, contrário à posse de Goulart, Mazzilli, o presidente interino,
não é isso? Goulart, o vice-presidente, que se discute se tomaria ou não tomaria posse, o Marechal Lott, candidato derrotado, militar da reserva, que se coloca ao lado da posse de Goulart e, por isso, foi preso em prisão domiciliar, e o general Odilo Denis, o ministro da guerra, que era contrário à posse do vice-presidente. Aqui o manifesto dos ministros militares, que dizem claramente que Goulart é um agente, né, ligado, é um político ligado ao comunismo internacional, que vai levar o país por caos e que as Forças Armadas não podem permitir que isso aconteça. Só que Brizola, na cadeia da legalidade, conseguiu o apoio do general comandante do Terceiro Exército, localizado no Rio Grande do Sul, e ao dividir os militares, criou a possibilidade de uma guerra civil, tudo bem, no país. Diante da questão da guerra civil, começam as negociações para evitá-la. Goulart retorna lentamente, vai para Paris, de Paris ele voa para o Rio Grande do Sul, perdão, ele voa para o Uruguai e espera os acontecimentos. Os políticos negociam febrilmente e a solução encontrada, tudo bem, foi uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional que instalou no Brasil um regime parlamentarista, ou seja, o parlamentarismo significava Goulart tomaria posse, mas não governaria efetivamente. Tudo bem? Reparem que as tensões eram grandes, houve uma tentativa de alguns militares da FAB, né, de tentarem derrubar o avião que levaria o vice-presidente chegando ao país, Goulart, até Brasília. Esse plano foi desmontado, mas, de qualquer maneira, Goulart assumiu a presidência sob um sistema parlamentarista, que significa, tá, que ele não tinha diretamente poderes. Perfeito? Ora, essa emenda parlamentarista claramente era uma emenda contra Goulart, porque é muito simples. Nas eleições, ela só valeria não. Em 1965, quando das eleições presidenciais, né, haveria um referendo, que foi chamado de plebiscito, em que o eleitorado, além de votar para presidente, seria consultado, né, se manteria ou não manteria o parlamentarismo no Brasil. E qualquer candidato às eleições de 1965 à presidência faria campanha pela volta ao presidencialismo. Perfeito? Mas isso já é o objeto de uma outra aula nossa. Agradeço a vocês, tá? Me despeço aqui. Um abraço a todos e, mais uma vez, obrigado pela paciência de me escutarem. Tudo de bom.